Oi, tudo bem? A Bíblia fala de servos de Deus, pessoas tementes a Deus, que tiveram mais de uma mulher, como no caso do próprio Abraão. Deus chamou Abraão para que ele fosse uma bênção. Então Abraão era um homem muito temente a Deus. Porém, Abraão acreditava que Sara não poderia ter filhos. E Sara, ela consentiu que Abraão tivesse relação com Agar, para que eles tivessem um filho. E a Bíblia não fala que Deus repreendeu Abraão. A Bíblia só fala que teve consequências ruins, porque Deus não permitiu que Ismael tivesse, que ele fosse herdeiro com Isaac. Por isso Abraão teve que despedir Agar com o consentimento de Deus. Mas nós sabemos que Deus protegeu Agar e protegeu também a Ismael. E também a história de Jacó. Jacó teve mais de uma mulher. Jacó casou com Lia e posteriormente casou com Raquel. E Jacó não teve só essas duas mulheres, porque naquela briga, aquela disputa entre Raquel e Lia, Raquel ela permitiu que ele tivesse relação com a sua escrava. Então Abraão ele teve essa concubina, que era escrava de Raquel, e também teve relação com a serva de Lia, com a escrava de Lia. Então isso significa que Abraão ele teve 4 mulheres. Em nenhum momento Deus repreende Abraão. Além do mais, Deus considerou aqueles filhos como fazendo parte das 12 tribos de Israel. Então Deus considerou tanto os filhos de Lia, quanto os filhos de Raquel, e também os filhos das concubinas. Então é interessante que Deus ele permitiu tudo isso. E também tem a incrível história de Davi. Davi foi um homem que teve várias mulheres. E Davi ele cometeu um erro gravíssimo quando ele, por envolvimento com essas mulheres, por Davi ser um homem mulherengo, ele acabou cometendo um grave pecado com Betseba, porque Betseba era uma mulher casada. E Davi cometeu no mínimo 3 pecados ali, porque ele cobiçou aquela mulher, ele mandou matar o marido dela, que foi, no caso foi Urias, e ele também cometeu adultério. E nesse caso, Davi foi duramente repreendido por Deus. A gente sabe que a história de Davi mudou depois desse acontecimento, mudou para pior. Davi teve consequências até o fim de sua vida. Porém, é incrível que Deus, ele, claro que não agradou a Deus a atitude de Davi. Portanto, o filho, que foi do adultério, mesmo filho, podemos dizer o filho do pecado, ele acabou morrendo. Mas depois disso, Davi, ele se casou com Betseba. E teve um filho, e esse filho foi amado por Deus, que foi o próprio Salomão. Então, nesse caso, se mostra que o perdão de Deus foi um perdão, podemos dizer, um perdão total, porque Deus amou Salomão e foi filho de Betseba. E Salomão foi o rei mais próspero de Israel, o rei mais sábio. Então Deus abençoou grandemente Salomão. E nós sabemos que Salomão, ele também teve muitas mulheres. O homem que teve mais mulher. Salomão teve 300 esposas e 700 concubinas. E a Bíblia não fala que Deus repreendeu diretamente Salomão. A Bíblia fala que
essas mulheres perverteram o coração de Salomão. E foi algo muito prejudicial à vida de Salomão. Porém, não há ali uma repreensão direta de Deus. A gente vê que sempre ficam as consequências. No caso de Agar, no caso de Jacó, houve muitas consequências ali. Briga entre os irmãos. Finalmente, José ele foi vendido pelos seus irmãos. E a gente sabe que Deus ele protegeu José, que era o filho preferido, porque além de Jacó ter casado com duas mulheres, a sua queridinha, a sua preferida era Raquel. E Deus, de uma certa forma, claro, Deus protegeu Raquel. De uma certa forma, honrou a Jacó com o filho de Raquel, foi o caso de José, que foi um homem poderoso do Egito. Então, são casos que aconteceram no passado e no Velho Testamento, mas que de forma nenhuma justifica o homem ter outra mulher nos nossos dias, por causa da palavra de Jesus. Jesus fala aqui no capítulo 19 de Mateus, ele fala que a partir do verso 4, Jesus fala assim: então respondeu, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e disse, por essa causa deixará o homem pai e a mãe, e se unirá a mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto que Deus uniu, não separe o homem. Então nesse caso Jesus foi muito claro que o homem só pode ter uma mulher. Esse foi desde o princípio. Então o princípio cristão, o princípio do ensinamento de Deus, é que o homem tem apenas uma mulher, o que passa disso é adultério. É claro que tem esses casos que Jesus fala, no caso que a mulher adultéria, o homem ficar livre para casar com outra. Também no caso de morte, mas o que passar disso é pecado. O homem só pode ter uma mulher, segundo o ensinamento de Deus.